Boa tarde, vamos começar aqui mais uma aula de penal, estudando junto, essa é a quinta, né? Começando com boa tarde, porque hoje estou gravando à tarde, mas bom dia, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você está assistindo. Vamos continuar um pouquinho, essa daqui eu pretendo que ela seja mais rápida, a aula 4 foi, eu acho particularmente ela bem interessante, ela teve lá os seus 40 minutos, mas vale a pena você assistir, porque vem com os conceitos que é difícil de algumas pessoas entenderem e acho que ali ficou legal para se entender. Agora aqui na quinta, a gente vai fazer uma aula bem mais rapidinha para você entender ali as fases do crime. Já já te explico. Vamos iniciar aqui, ó. www.cas.com.br. Eu falei tudo errado, né? www.cas.pmerge.com.br. Enfim, esse site aqui, ó. Entra lá que você vai ter tudo organizado. Seguindo, hoje nós vamos falar aqui de sujeitos do crime. Quem são os sujeitos do crime, né? Então nós temos a pessoa que pratica o crime e a pessoa que sofreu aquela consequência, sofreu aquele crime, né? A ação foi contra ela. Então nós temos aqui o sujeito ativo e o sujeito passivo. Deixa a quinta série de lado e vamos seguir. Sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo, quem pratica, né? Quem pratica o fato criminoso, ou seja, o fato típico. A gente já estudou o que seria o fato típico. Tudo aquela pessoa que vai praticar, que vai cometer o crime, ele vai ser o sujeito ativo. Ele pode ser um autor, um coautor, um partícipe. Autoria em conjunto, só auxiliou na autoria, enfim. Acredito que mais pra frente a gente vai ver isso aqui detalhadamente. Autor, coautor e partícipe vai depender do que a apostila trouxer. Mas autor praticou, coautor praticou em conjunto, partícipe ele ajudou em alguma fase, não necessariamente ali na execução, mas ele participou. E aí nós temos esse aqui, o sujeito ativo, tá? Ele tem que ser, o que a gente tem que entender? Tem que ser uma pessoa. Esse sujeito ativo do crime é uma pessoa. Um animal não comete o crime, entendeu? Ele pode ser um instrumento utilizado para cometer o crime. O cara usou o cachorro que é adestrado para atacar. Era o instrumento de uma pessoa. Quem cometeu o crime foi a pessoa que usou o cachorro, não o cachorro, entendeu? Então é uma pessoa e tem que ser ali da maioridade. Por que tem que ser maioridade? Porque o nosso ordenamento jurídico aqui diz isso. Vamos ver como é que ele diz? Olha só, se a gente for lá na Constituição, no artigo 228 da Constituição Federal, vai dizer, ó, são inimputáveis menores de 18 anos, ou seja, menor de 18 anos. 18 anos completo em diante já é imputável, já comete o crime, mas inimputável significa que ele não é imputável a ele o crime. Ele vai responder por uma outra coisa, que é análogo a crime, entendeu? Mas não é o crime propriamente dito. Então ele é inimputável, não se imputa a ele a prática de crime, mesmo que ele cometa tudo que a gente vai ver aqui. Aquela ação como qualquer outro adulto, se fosse qualquer outra pessoa adulta seria crime, para ele não vai ser considerado crime. Nós vamos ver isso. Está aqui no artigo 228 da nossa Constituição Federal. Por isso que tem que ser uma pessoa, já vimos que não é um animal, é uma pessoa, até para ela poder praticar a conduta, né? A gente viu que é conduta humana, enfim, uma pessoa maior de 18. E aí a gente vai encontrar isso também no Código Penal. A Constituição Federal falou e o Código Penal também seguiu aqui a regra, ó, no artigo 27. Os menores de 18 anos, ou seja, 18 completo já não é menor de 18, então já responde, mas menor de 18 anos são penalmente inimputáveis, ou seja, não é imputado a ele o crime, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. Que legislação especial? Código da Criança e do Adolescente, o ECA, 8.069, está aqui. A legislação especial vai dizer o quê? No artigo 2º, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18. Então, até os 18, adolescente não se imputa o crime a ele. Considera-se ato infracional, então o nome vai ser esse aqui, ó, ato infracional, para você escutar, cometeu ato infracional, é o que é o crime. Só que como ele é menor de 18, não vai chamar de crime, vai chamar de ato infracional. A conduta descrita como crime, ó, ou contravenção penal, né? Crime ou contravenção, se foi um menor que cometeu, vai ser chamado de ato infracional. Verificada a prática de ato infracional, ou seja, desse crime, mas cometido pelo menor, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Aí vem as medidas que pode ser aplicada como se fosse a pena no crime, essas medidas que estão lá no artigo 112 do ECA. Não é a temática da aula hoje, então a gente vai ficar só você entender isso aqui, que o sujeito ativo de um crime é quem pratica o crime, tem que ser uma pessoa humana maior de 18, porque se for menor de 18 a Constituição e nosso ordenamento jurídico protege aqui dizendo que é um ato infracional, mas vai ter lá a sua punição diferente do que seria para o outro, mas está aqui, enfim, esse é o sujeito ativo.
Quem é um sujeito passivo? Bom, se esse é quem pratica, é quem sofre. O passivo é quem sofre a prática do ato, beleza? Sofreu aquela agressão. Então é imediato, ele pode ser classificado em imediato e imediato. O que é o imediato? Por que é classificado imediato? Porque o Estado, ele sempre tem um interesse. Não é interessante para o Estado que o crime aconteça, é ele que tem que proteger. Quando acontece o crime, é ele que tem que agir. Então, assim, ele é sempre um sujeito que sofreu aquela ação também. Entendeu? Então ele é mediato. Mediato. E aí tem vários nomes aqui que você vai ver que é tudo constante. Por que é constante? Porque sempre, em qualquer crime, o Estado tá ali. É um sujeito passivo também, imediato. Ele não tinha interesse que aquele crime aconteça. Quando acontecer, ele vai ter que agir. Então ele é sempre constante. Imediato, que é um nome formal, porque é seguindo essa formalidade. Geral, que é sempre. Genérico, indireto. Aí tem esses nomes, entendeu? Se ele é imediato, pela explicação dele, você já entendeu que o imediato é a pessoa ali que sofreu aquele crime diretamente, entendeu? Então, assim, também tem vários nomes. Eventual. Por que eventual? Porque ele é sempre o constante, o estado. Eventualmente vai ser um ou outro. Você não é sempre aquela pessoa. Então, é eventual, imediato, material, que é materialmente, né? Ele sofreu aquele crime. Particular, acidental, direto. Você vê aqui pela nomenclatura, você já identifica que é o imediato. Ou seja, aquela pessoa que sofreu aquele crime, beleza? Falamos dos sujeitos em quais são os objetos do crime. Aí a gente vai usar aqui como exemplo aquele do homicídio, né? Alguém pegou e deu tiro. Então, um objeto jurídico tutelado. Existe um objeto jurídico material e um objeto jurídico. Bem jurídico tutelado. Um objeto jurídico e um objeto material. O que significa aqui? O objeto jurídico do crime, artigo 121, por exemplo, matar alguém, é a vida humana. Você vê que ele está protegendo o objeto jurídico dele, juridicamente o que ele procura proteger, o bem jurídico tutelado é a vida humana. E aí ele não disse que é a vida de Huguinho, Zezinho, Luizinho. Ele disse que é a vida humana. Então é o bem jurídico tutelado, é a vida humana. Agora, o objeto material é quando aquele crime foi cometido e você vê contra a vida de quem foi, materialmente de quem foi. Então a pessoa que teve a sua vida retirada. Ah, matou o Huguinho. Então o objeto jurídico era a vida humana e agora nós temos um objeto material, que era a vida de Huguinho, CPF e tal. Aquele objeto material, a pessoa que sofreu o crime propriamente dito. Beleza? Então, objeto jurídico é uma coisa geral. O que ele está protegendo. E aí, quando atinge alguém, vai ter um objeto material, que é a daquela pessoa que foi atingida. A punibilidade. Uma vez que o crime foi praticado, você apurou que realmente é um crime, surge para o Estado o direito de punir. Isso é a punibilidade. É o direito de punir do Estado. Verificado que realmente é um crime e tal, passou o direito de punir do Estado. Intercrimes. O que é intercrimes? Intercrimes é o caminho do crime. O caminho que ele vai percorrer até ser cometido o crime. Então, assim, temos a cogitação, é a fase interna, né? Cogitação, preparação, já começa a exteriorizar, mas é só uma preparação. Geralmente essas fases aqui são impuníveis, a gente já vai falar sobre ela. Execução e consumação. A execução ele começa a executar, a consumação ele consuma o crime. Ele fez tudo que ele podia. Essas fases aqui são puníveis. Tem o exaurimento, acabou. Cometeu tudo que ele podia cometer e o crime foi cometido. Então, a gente vai falar dessas três aqui e vamos fazer uma sexta para falar dessa aqui, de consumação, tá? Sexta aula. Então, olha só, cogitação. Cogitação é uma fase interna, tá dentro do pensamento. Por que ela é chamada de fase impunível? Porque até seria muito, muito difícil, né? Punir. Como é que eu vou saber o que alguém está pensando? Você pode já ter alguma vez ficado com raiva de alguém, planejado toda a morte daquela pessoa. Aquilo ficou na tua cabeça, você não significa que você vai fazer aquilo, é um pensamento doido. E aí, como é que seria, até seria difícil, como é que eu iria punir, como é que eu iria descobrir que você pensou aquilo, entendeu? Então essa fase da cogitação ficou ali na mente, pensou, pô, cara, essa vida tá difícil, aí tu começa a pensar, pô, pensou se eu roubasse um banco, aí eu ia pegar um carro, eu ia parar o carro forte de tal jeito, porque aí assim eu não ia matar ninguém, mas os caras iam sair. Sei lá, você pensou num plano mirabolante. Só pensou, cogitação. É doideira da cabeça da pessoa e ponto. Então, assim, seria difícil até provar esse pensamento, que você teve esse pensamento. Então, a cogitação é essa fase interna da preparação, entendeu? Você está cogitando, pensando, maquinando. Isso não é punível, não tem nem como, né? Então, essa fase aqui. A preparação, em regra, também não é punível. Mas aí nós vamos tomar um cuidado aqui só, que é o seguinte, a preparação não é punível, que é o seguinte, você pensou, aí você pensou em matar alguém, então, pô, vou matar enforcado, vou comprar uma corda, tal, aí você ainda saiu
Não falou isso, tá lá pensando, seguiu, saiu, foi numa loja e comprou uma corda. Eu já posso te punir por isso que você comprou uma corda? Não, até aí não teve nada de ilegal. Comprar corda é ilegal? Não é. Então você saiu, comprou a corda, mas não foi lá matar ninguém, não preparou o crime em si, fez a forca, botou, não começou a executar. Então, em regra, não é punível a preparação. Qual é o cuidado que você tem que tomar? Quando a preparação em si já é um fato, um crime. Você não vai responder pelo crime que você estava pensando em executar, porque você nem começou a execução dele. Mas você pode responder por um crime porque é um crime autônomo. A própria preparação já é um crime, ou seja, você não tem direito, você não tem porte de arma, você foi lá, comprou uma arma ilegal e está andando armado. Isso não é um crime? Porte ilegal de arma? Você não podia portar, então você já está cometendo um crime. Não é que você vai, não é o crime de matar alguém que você está pensando em matar lá na frente. Você não está sendo punido por ele, mas a preparação às vezes, ela por si só já é um crime, entendeu? Ah, você pensou em enriquecer e tal e comprou uma máquina de fazer dinheiro. Isso já é crime, entendeu? Então você vai responder pelo aquele crime já. Então a preparação você toma cuidado que em regra ela não é punível, como esse caso aqui, o cara comprou uma corda que ele estava pensando em matar, mas não executou nada. Então ela não é punível, mas a preparação ela pode ser punível quando ela mesmo já é um crime. É óbvio isso, mas assim, é bom a gente falar, porque aí você entende o que está indo. E por fim, a execução. E nós vamos falar depois da consumação na outra aula, mas a execução ela tem uma característica aqui que às vezes se você se interessar depois você vai para a apostila e vai ver que tem algumas teorias lá, mas a gente vai destrinchar elas aqui rapidinho no falar. Depois se você gostou, pega na apostila e vê as teorias ali da execução. Porque às vezes fica difícil você entender quando terminou a preparação e quando começou a execução, que é a fase punível, entendeu? Às vezes está muito claro, mas às vezes não. Por exemplo, o que eu acho ali muito claro é o cara tá com a arma para matar alguém, ele vê a pessoa e ele dispara. Pô, cara, fica evidente aqui que já começou a execução. De repente ele é ruim de mira, ele disparou, não pegou na pessoa, a pessoa não sofreu nada, só tinha uma munição, ele disparou uma vez, não pegou na pessoa, não sofreu nada, mas ele começou, ele executou. Não aconteceu porque não deu certo. Então ele já responde pela tentativa. Mas aqui meio que fica claro que houve a execução, né? Começou a execução, mesmo que não atinja lá a pessoa. Às vezes fica difícil você entender o que é preparação e execução. Quer ver? Botou o veneno no copo. E aí você pode dizer que assim, ah, não, começou a executar já. Comprou o veneno, colocou o veneno no copo para a pessoa beber. Cara, aí vai ter umas diferenças, depende se aquilo é preparação ainda ou é execução. Por quê? O plano objetivo da pessoa, e aí você vai ver lá o plano, a teoria objetivo individual, ou seja, o que a pessoa queria, como é que era o plano dela. O plano dela era o seguinte, ela coloca o veneno na taça e ela vai servir aquela taça para a pessoa. Ela sabe que a pessoa não vai pegar aquela taça ali, ela precisa ir lá e servir. Se ela precisa ir lá e servir, ainda está na preparação. Colocar o veneno no copo ainda é preparação, porque ela ainda precisa ir lá e servir. Quando ela for lá e começar a servir, seria execução. Certo? Agora, colocar o veneno no copo e deixar porque ela sabe que a pessoa passa, pega aquele copo e bebe. Ela botou o veneno e deixou. É a mesma ação, mas e deixou ali. Mas no plano dela não tinha servir. Tinha deixar ali que a pessoa vai passar e vai pegar. Então já começou a execução. Entendeu? A sutilidade aí é bem devagar, é bem difícil às vezes você identificar preparação e execução. Às vezes pode acontecer isso esse caso que eu contei agora do veneno no copo. Então aí vai precisar de uma análise mais aprofundada para ver o que queria, se já começou, porque a execução já começa a ser punível, né? Ele já tentou. Se ele não conseguir, ele vai responder pelo menos pela tentativa, porque ele já começou a tentar. Beleza? Então acho que é isso. Ali você tem algumas teorias lá na apostila, você vai ver, teoria objetivo. A gente está falando aqui nessa do veneno ali, vai ver que a gente está na teoria objetivo individual, mas tem lá a teoria objetivo material, objetivo formal, teoria material. Mas em regra, se você se interessou, quiser ir lá ler, você vai ver que a gente está falando sobre isso aqui, sobre essa definição entre preparação e execução, isso que a gente explanou aqui agora de maneira rápida. Beleza? Então hoje foi mais rapidinha para poder dar um refresco da outra aula que foi 40 minutos, mas a outra aula foi bem interessante. Essa daqui também é interessante, mas são conceitos bem mais rápidos de se entender. Beleza? Podendo fazer aquela contribuição, não esquece de se inscrever no canal, dar like, faz comentário, isso é importante. Abraço.